O carnaval chegou e em pleno 2024 a gente ainda tem que falar sobre isso. Que não pode se fantasiar de índio no carnaval. Primeiro que essa conotação tá errada, né? Que esse termo tá errado, que não é índio, é indígena. Segundo que as pessoas usam esse momento para homenagear nós povos indígenas. Ou agora, né, que o assunto está em alta do povo Yanomami, como é o caso do Salgueiro, vai homenagear o povo Yanomami. Vamos ver como que essa homenagem vai acontecer. Se alimentando estereótipos através das fantasias, através da sensualização e sexualização dos corpos indígenas, seja de homens ou de mulheres, ou alimentando esses estereótipos. E por trás do enredo, das encenações, da amostra que vai ser feita na avenida. O que será que tem por trás disso? Será que tem ajuda a povos indígenas? Será que tem visibilidade para os povos indígenas? Tudo isso tem que ser repensado. E eu estava fazendo uma pesquisa que lá em Porto Alegre existe ou existiu várias homenagens, podemos chamar assim. Porque antes, há alguns tempos atrás, mas não muito tempo atrás, até 2019, era facilmente vista essa manifestação de carnaval, chamando de apresentação folclórica a participação e representação de indígenas no carnaval. Mas como que isso acontecia? Pessoas não indígenas vestidas de índios, e como eles mesmos chamam até hoje, de tribos de índios, dois termos completamente errados, que não traz visibilidade, que se apropria de identidade e que diz, né, que apresenta um pouco da história dos povos indígenas sem a presença de indígenas e sim de pessoas não indígenas e pessoas brancas. É totalmente errôneo trazer essa questão de homenagem se você nem conhece. O Brasil não conhece a própria história, os estados não conhecem a sua própria história e nem a história do povo que vive ali, dos povos indígenas que vivem e que viveram ali. É preciso primeiro entender isso. E o que é o fato mais importante de o porquê não se fantasiar de índio no carnaval? É racismo. Se fantasiar de índio é racismo. Não importa o que você diga como argumento. É sim uma forma de racismo e de alimentar um estereótipo e dizer que nós somos seres que têm a mesma cultura, a mesma língua, é dizer que nós somos únicos, é unificar essa cultura. E nós não somos únicos. Nós temos várias tradições, culturas, várias manifestações culturais. E o nosso pajé, a pessoa a liderança espiritual, melhor dizendo, que detém saberes ancestrais de cura, de medicina, de conhecimentos mesmo da terra, é chamado e é representado muitas vezes de feiticeiro. E não é assim, é um contato que tem com a natureza, com a vida, com os encantados. Não é feitiçaria. Então as pessoas têm uma forma de deturpar, de trazer com o seu próprio entendimento. E não é dessa maneira que deve ser representados os povos indígenas. E falar de povos indígenas sem indígenas é uma hipocrisia. E não se fantasiem. O nosso cocá é sagrado, os nossos adereços são sagrados. Tem pessoas que me perguntam se podem comprar um cocá, colocar num quadro e deixar como enfeite na sala. Eu não vejo problema nenhum. É melhor deixar um cocá no lugar que você escolheu, na sua casa, para olhar, para relembrar e entender o quanto isso é sagrado e deixar isso guardado, né, em forma de moldura, porque você está dando um destaque para esse artesanato, para esse cocá, né, como uma coisa sagrada, como um instrumento sagrado do povo, do que colocar ele e ir para a rua para se fantasiar de índio e faltar com respeito, porque isso é uma falta de respeito contra nós, contra o nosso povo, contra a nossa cultura, contra a nossa história. Ah, mas porque a minha avó era índia, foi pega no laço. Você nem sabe o que isso significa. As mulheres do passado, as mulheres, na verdade, não tão distante assim, né? As mulheres indígenas eram sequestradas e violentadas.
e foi feita a miscigenação forçada para que você que fala isso nascesse. Então entenda primeiro a sua história. Entenda primeiro a história do lugar onde você vive. Jamais, jamais pegue um adorno sagrado que traz identificação para um povo, que tem todo um significado, para ser fantasia em carnaval. Não universalizar e falar que o indígena se comunica ou se comunicava batendo com a mão na boca. Isso não existe. Não existe, nunca existiu. Que faz a dança da chuva. Isso é mais um estereótipo criado pelo não indígena. Aqui no Brasil a gente não faz isso, a gente nunca fez isso. E as músicas infantis, infelizmente, alimentaram tudo isso. Como vocês podem ver, estou falando claramente português. Não quer dizer que ser indígena é falar mim gosta, mim ser cacique. Isso não existe, isso é falta de respeito, isso é falta completamente de noção sobre povos indígenas no Brasil. Falta de respeito e racismo, isso alimenta demais um estereótipo que a gente vem tentando desconstruir há muito tempo. Isso foram coisas de não indígenas do passado que queriam sim diminuir a nossa imagem, quem éramos e apagar a nossa história, ridicularizar, trazer uma imagem de atração, de exótico, para que nós fôssemos atração mesmo para turistas, para pessoas que não tinham contato com a nossa cultura e dizer que éramos selvagens. Uma imagem completamente errônea, sem entendimento e que nós temos e precisamos mudar isso com urgência. Pensar, refletir o que nós estamos fazendo, quem está fazendo, por que está fazendo. Não apenas ir, dançar o carnaval, levar cocá e ficar fazendo barulho com a boca. Jamais! Racismo purinho. Não cometa esse erro nesse carnaval. Ah, mas e os indígenas? Eles comemoram o carnaval? Não faz parte da nossa cultura. Essa tradição nem era do Brasil. Não faz parte das nossas manifestações e celebrações culturais. O que pode acontecer são algumas cerimônias acontecerem nesse período, né? Algumas celebrações acontecerem nesse período, com danças. Ah, mas que danças são essas? Que músicas que vocês ouvem? Normal, gente, como todo mundo ouve aqui fora, a gente também ouve dentro das nossas comunidades e dentro das nossas casas, aqui na cidade também sem problema nenhum. Mas também tem as manifestações culturais que acontecem como cerimônia da ayahuasca, com o meu povo, que é uma época de retiro espiritual das pessoas que não querem participar do carnaval, mas querem se conectar consigo mesmo, conectar-se com a natureza, fazem a celebração da ayahuasca dentro da comunidade indígena por um indígena e não por apropriadores culturais, tá bom? Então fique atento nesse carnaval, escolha outras fantasias, outros elementos. Usa criatividade, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para usar a sua criatividade, porque logo o indígena